Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, nosso Pai misericordioso, nosso Pai infinitamente bondoso, amoroso e que nos concede constantemente oportunidades para a nossa melhoria, oportunidades para a nossa transformação. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que Ele nos deixou. Agradecemos aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco, nos auxiliando nos nossos estudos, nas nossas reflexões, porque a presença de cada um de vocês aqui nesta sala virtual é o motivo pelo qual me encontro aqui também, para juntos estudarmos acerca do Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, em nome do Senhor Jesus. Então hoje aqui nos encontramos com esta grata satisfação para estudarmos mais uma vez o Livro da Esperança, de autoria do Espírito Emmanuel e Chico Xavier, o Evangelho de Jesus comentado por Emmanuel à luz da doutrina espírita. E hoje, o capítulo que trouxemos para as nossas reflexões, o capítulo de número 52, que tem como título Auxiliar. E aqui Emmanuel traz como referência para estas reflexões neste capítulo 52 exatamente a parábola do semeador. Mas antes de começarmos aqui as reflexões com Emmanuel, faremos mais uma vez leitura de mais uma mensagem, mais um capítulo do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, onde ele nos diz da seguinte maneira, na mensagem número 7.3. Então ele nos diz o seguinte: Deus nos guia sempre, dando-nos a orientação de nossa vida. Então aqui ele nos chama a atenção que Deus nos orienta, Deus nos guia constantemente, apesar de as escolhas serem nossas, mas Deus, o Criador, nos guia, nos sustenta constantemente na nossa trajetória. E aí ele diz, mas precisamos ser receptivos para ouvir sua voz, sabendo-a interpretar através das circunstâncias que cercam a nossa vida, levando-nos a maior progresso espiritual de nosso ser. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso aquela observância constante, aquele cuidado, aquela vigilância constante, para que possamos ouvir no nosso interior, na nossa consciência, que é onde está gravada a lei de Deus, a lei maior de amor, de justiça e de caridade, e sabermos interpretar esta lei, sabermos interpretar a voz de Deus para utilizarmos isto para o nosso progresso de uma forma mais rápida, o nosso progresso e evolução, iluminação espiritual. E por último, o Pastorino nos diz, procure meditar silenciosamente para ouvir a voz de Deus, que é o guia, sem jamais abandoná-lo. Então aqui ele nos chama a atenção para constantemente observarmos, analisarmos, meditarmos silenciosamente em relação a ouvir a voz de Deus
a voz de Deus, que é este guia infalível na nossa consciência, que sempre nos levará por melhores caminhos, por bons caminhos, porque Deus sempre nos quer o bem. Deus, de forma alguma, irá nos intuir para a prática do mal. E aí fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino para chegarmos no capítulo 52 do Livro da Esperança, com Emmanuel, Chico Xavier, com Jesus de Nazaré e Kardec, quando Emmanuel, para iniciar este capítulo 52, buscou como referência no Evangelho de Jesus, lá a anotação de Mateus, lá no capítulo 13, versículo 3, a parábola do semeador, e ele buscou uma frase bem curta, e ele nos diz, ele colocou aqui o seguinte: eis que o semeador saiu a semear. Então Jesus nos trouxe esta narrativa do semeador, a parábola do semeador, e aí Emmanuel buscou apenas esta frase: eis que o semeador saiu a semear. E aí é importante para nos situarmos nestas palavras de Emmanuel, neste capítulo que tem como título Auxiliar, quando ele nos fala que nós precisamos auxiliar constantemente, sem fazermos escolhas, assim como este que saiu a semear. Ele não fez escolhas, aqui Jesus não falou que ele fez alguma escolha, que tipo de solo ele iria semear. Da mesma forma que é importante nós observarmos que esta parábola do semeador, ela tem interpretações de várias formas, inclusive Emmanuel tem várias interpretações acerca da parábola do semeador, inclusive nos mostrando que aqueles 4 tipos de solo onde caíram as sementes que aquele semeador saiu a semear, também pode ser classificado esses tipos de solos como sendo a nossa consciência, o nosso coração. Então, aqui na parábola do semeador, nós encontramos aquela terra batida, aquela terra dura da beira do caminho, onde provavelmente não consiga produzir nada. A semente nem vai germinar, conforme Jesus narra aqui na parábola, que o semeador, quando saiu a semear, algumas sementes caíram ao longo do caminho, e como ela ficou ali exposta, vieram os pássaros e a comeram, ao passo que outra parte da semente caiu no meio das pedras ali, aquela terra pedregosa que mais tinha pedra do que terra. Ela germinou, mas como não tinha, a raiz não tinha terra para aprofundar com o sol escaldante, logo a plantinha morreu. Uma outra parte caiu no meio do espinheiro, que germinou ali, nasceu a plantinha, mas o espinharal cresceu mais rápido e sufocou aquela planta. E uma última parte caiu em terra boa. Então, assim, Emmanuel nos mostra em outras lições que esses tipos de terra aqui que nós falamos e que Jesus nos falou na parábola do semeador, também pode ser classificada como sendo o nosso coração. Aquela terra batida da beira do caminho, são vários e vários corações nossos que ainda são duros, são quase que pedras. Tem aquela terra pedregosa também, que é o nosso coração, também endurecido. Tem aquele coração cheio de espinho, através do orgulho, da vaidade, da arrogância, da prepotência. E tem aquelas raríssimas exceções aqui na Terra, que infelizmente ainda são poucos, que são aquelas terras já boas, que é aquele coração bondoso, aquele coração que realmente já chegou naquela condição de um verdadeiro homem de bem, que estudamos recentemente. E aí Emmanuel buscou, já que falamos em o verdadeiro homem de bem, que está no item 3 do capítulo 17º do Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel buscou também como referência para este estudo acerca do auxiliar, também do capítulo 17º do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10, onde ele destacou a seguinte frase:
que a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Então aqui ele nos lembra, os espíritos amigos nos lembram, e Emmanuel foi e buscou esta anotação, que a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Não é você saber acerca da caridade, mas você praticar, eu praticar a caridade absoluta. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Então aqui os espíritos amigos nos lembram que estes deveres de caridade alcançam todos nós, independentemente da posição social que você está ocupando hoje, seja na menor, no meio ali, num ponto médio, ou numa condição maior, seja na riqueza, na pobreza, na miséria, na abundância, ou na riqueza mesmo materialmente falando, todos nós temos deveres perante esta prática da caridade. E aí vem Emmanuel nos esclarecendo e nos diz o seguinte acerca destas palavras de Jesus sobre este trabalhador diligente que saiu a semear, e também acerca desta prática da caridade absoluta. Então Emmanuel começa nos lembrando o seguinte: auxiliar, amparar, consolar, instruir. Então aqui ele traz como destaque de início 4 frases, 4 verbos, 4 ações: auxiliar, amparar, consolar, instruir. Para isso, não aguardes o favor das circunstâncias. Então aqui ele nos chama a atenção que para auxiliar, eu não preciso esperar, ou que eu deva esperar estes favores das circunstâncias, se a circunstância está favorável ou desfavorável. Da mesma forma que amparar, eu também não preciso esperar. E também consolar e instruir, eu não preciso para isto aguardar estes favores das circunstâncias. O vento está favorável ou desfavorável? E aí ele acrescenta: Jesus foi claro no ensinamento. Então aqui ele nos lembra que Jesus foi claro no ensinamento. E aí ele faz a referência que o semeador da parábola, não esperou chamado algum. Então, para eu iniciar um trabalho de caridade, uma prática de caridade, um auxiliar, um amparar, um consolar, um instruir, eu não preciso esperar um convite. Aqui ele nos lembra que Jesus nos disse sobre o semeador, que o semeador, ele não esperou ser convidado, ele simplesmente saiu, ele saiu a semear. E aí ele diz: largou simplesmente as conveniências de si mesmo e saiu para ajudar. Porque este semear, conforme Emmanuel nos lembra aqui, é exatamente o auxiliar, é exatamente o amparar, o consolar, o instruir, o ajudar, e assim sucessivamente. São atitudes na prática do bem. Então ele diz que o semeador da parábola não esperou chamado algum, largou simplesmente as conveniências da sua vida ou as conveniências de si mesmo e saiu para o trabalho, saiu para o ajudar. E aí ele diz que o mestre não reporta as leiras adubadas ou a talhões escolhidos. Então aqui ele nos lembra que Jesus não falou que aquele semeador, antes de sair para semear, que ele tenha verificado primeiro que já existia terra preparada, leiras adubadas e também pedaços de terras ali separados para que ele pudesse fazer a semeadura. E aí ele fala que Jesus também não menciona temperaturas ou climas.
estava numa temperatura agradável, numa temperatura adequada, estava num clima também agradável, adequado para a semeadura. E aí ele diz que Jesus também não diz se o cultivador era proprietário ou rendeiro, se era moço no impulso ou amadurecido na experiência, se detinha saúde ou se carregava o ônus da enfermidade. Então aqui ele nos lembra que Jesus não faz nenhuma referência a isto. Se ele era proprietário do pedaço de terra, se ele era rendeiro, ou se ele tinha saúde no corpo físico, se era moço, ou se já era mais maduro, se já era mais experiente. Ele simplesmente nos fala que naquele dia, naquele mesmo dia, aquele semeador saiu a semear, aquele que semeia saiu a semear. Então, se nós nos encontramos ou se nós quisermos nos colocar nesta condição de um semeador, então nós devemos nos comportar assim como este que Jesus traz como referência nessa narrativa. É preciso que saiamos a semear. Nós temos que ter os cuidados, sem sombra de dúvida que precisamos ter cuidado, precisamos ter prudência, mas sem sombra de dúvida que não podemos ficar esperando, conforme ele nos disse anteriormente, favores das circunstâncias. É preciso auxiliar sempre, é preciso amparar sempre, é preciso consolar constantemente, é preciso, na medida do possível, na medida das nossas capacidades, uns têm capacidades maiores, outras menores, instruir as outras criaturas em maiores necessidades do que nós mesmos. E aí ele nos diz ainda na sequência, Emmanuel nos diz na sequência, que Jesus destaca na parábola do semeador, que destaca somente que ele partiu ou que ele saiu a semear. Então aqui Emmanuel mais uma vez reforça que Jesus simplesmente nos fala que o semeador, aquele de boa vontade, simplesmente colocou o pé na estrada e saiu fazendo o seu trabalho em benefício das outras criaturas e dele mesmo. E aí ele diz da seguinte maneira: por outro lado, Jesus também não informa se o homem do campo recebeu qualquer recomendação acerca de pântanos ou desertos. Então aqui ele nos lembra, Emmanuel nos lembra, que aquele que saiu a semear, Jesus não informa que ele tenha recebido alguma orientação, alguma recomendação acerca de pântanos na região, ou de desertos, de pedreiras ou espinheiros, que devesse evitar. Não, ele não fala que ele recebeu alguma orientação nesse sentido. E conforme nos diz aqui a nossa companheira Maria Isabel, boa tarde, irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, e que assim seja, sem sombra de dúvida. O nosso irmão Eudes, lá de Trindade, aqui região metropolitana de Goiânia, o servo, quando está pronto, ele não aguarda mais as oportunidades, ele vai ao encontro delas, atendendo ao imperativo do ide ao encontro do infortúnio. Não esperamos, sem sombra de dúvida, aquele que está pronto, o servo que está pronto para o trabalho, ele não espera realmente o infortunado bater a sua porta. Ele vai ao encontro, conforme o nosso irmão aqui lembra, ele vai ao encontro do infortúnio ou ao encontro do infortunado para auxiliar. E assim Emmanuel continua nos dizendo o seguinte, que Jesus esclarece que o tarefeiro plantou sempre. O tarefeiro, ou seja, o semeador, plantou sempre, e que a penúria ou insucesso do serviço foi problema do solo beneficiado e não dos braços que se propunham a enriquecê-los. Então aqui ele nos lembra
que aquele semeador, aquele de boa vontade, aquele que realmente quis e que queira fazer alguma coisa, ele não vai esperar que o solo esteja pronto, que o solo esteja adequado para que ele faça a semeadura. E assim Jesus nos disse que o semeador ele plantou sempre e que penúria ou insucesso do serviço foi problema do solo beneficiado e não dos braços que se propunham a enriquecê-lo. É igual quando nós nos propomos a realizar um trabalho de semeadura do Evangelho, que também aqui se encaixa perfeitamente nesta parábola do semeador, porque semear palavras também é semear sementes. Então, quando nós estamos falando, seja aqui virtualmente ou de forma presencial, não iremos questionar se todos aqueles que estão no ambiente físico ou virtual, se eles estão prontos para receberem estas sementes, se eles aceitam estas sementes, se são terrenos batidos conforme aquele da beira do caminho, aquele coração endurecido, aquele coração cheio de orgulho, de vaidade, de arrogância e de prepotência, que pode significar aqui o terreno pedregoso, cheio de espinho, ou se já é aquela terra preparada para receber a semente da boa nova. Então aqui, Emmanuel nos lembra que o problema é do solo, a semente foi lançada. Agora, se o solo não está pronto, se você não preparou o seu terreno para receber a boa semente, é você quem tem que preparar o seu terreno, o seu pedaço de chão ou o seu coração para receber a boa semente. Sou eu, é você, cada um de nós que precisamos retirar as pedras, que precisamos retirar o orgulho, a vaidade, a arrogância. Somos nós quem precisamos retirar os espinhos, somos nós que precisamos, conforme se diz no meio rural, dar uma afofada naquela terra batida, jogar um pouco de água, significando ali amor, fraternidade, para que aquele terreno batido, aquele terreno duro, aquele coração endurecido, realmente comece a ficar amolecido para receber esta boa semente e se tornando assim num terreno fértil para que aquela semente, uma vez ali semeada, ela possa germinar e uma vez ela germinada possa realmente nascer e que possamos continuar cuidando dessa plantinha para que ela possa crescer, florescer e dar bons frutos, frutos em abundância, conforme Jesus nos fala. E por último, Emmanuel, nesta belíssima lição, ele nos diz ainda, saibamos assim enriquecer-nos para servir. Então aqui ele não está falando de enriquecermos os outros, mas enriquecer-nos para servir, ou seja, nos prepararmos para verdadeiramente servirmos. E aí ele diz, não importa venhamos a esbarrar com respostas deficientes da gleba do espírito. Como falamos anteriormente, aqui estamos fazendo a semeadura, não para vocês, mas para todos nós, porque o primeiro coração que precisa receber essa semeadura é este que vos fala. Então aqui estamos fazendo a semeadura, não importa se a gleba é deficiente ou se a gleba já está preparada. E aí ele diz ainda que às vezes desfigurada ou prejudicada pela urze, ou seja, pelos espinhos da incompreensão ou pelo cascalho da ignorância. Então aquela terra cheia de espinho, ele fala que são os espinhos da incompreensão ou as pedras da ignorância. Aí ele acrescenta que ideia e trabalho, tempo e conhecimento, influência e dinheiro são possibilidades valiosas em nossas mãos. Todos podemos espalhá-las por sementes de amor e luz. Então aqui ele nos fala que trabalho, tempo, conhecimento, influência, dinheiro, tudo isso são possibilidades valiosas em nossas mãos e que todos nós podemos espalharmos todas estas sementes na condição de amor e luz. E aí ele encerra dizendo que o essencial, porém,
será desfazer o apego excessivo às nossas comodidades, aprendendo a sair. Então aqui ele destaca o verbo principal desta mensagem como sendo aquele verbo que Jesus disse que o semeador saiu, ou seja, o semeador saiu do comodismo dele mesmo e saiu para o trabalho. Então aqui Emmanuel nos fala que é preciso que nós saiamos da nossa comodidade, aprendendo realmente sair para o trabalho. Então nossas comodidades, ou seja, que nós possamos nos desapegar desse apego excessivo, ou seja, nos desapegarmos conforme nós nos encontramos excessivamente apegados às nossas comodidades e saiamos para o trabalho que nos espera. Sem sombra de dúvida, conforme nos diz aqui a nossa irmã Vilma, lá das Minas Gerais, tem solo muito grosseiro, sem sombra de dúvida, não aceita a semente de jeito algum, mas é preciso que continuemos semeando. Semeando, porque um dia, sem sombra de dúvida, este solo estará um pouco mais preparado e a semente estará ali já semeada, aguardando o momento oportuno para a sua germinação. Não é pelo fato de não ter um solo preparado que nós não devamos semear, porque se nós não semearmos, a culpa também será nossa. Um dia aquele terreno estará preparado e não terá ali a semente, porque ninguém terá semeado. Então continuemos, conforme nos dizem os espíritos amigos, semeando a mancheias. E conforme já falamos várias vezes, o nosso companheiro Eudes também lembra constantemente que, pelo menos do meu ponto de vista, do ponto de vista do Eudes, de outros companheiros que eu já ouvi falando, nunca se semeou tanto a boa semente do Evangelho como na atualidade. As redes sociais facilitando todo este trabalho de semeadura. Então, que possamos continuar perseverando constantemente na semeadura da boa semente, quer ela encontre solo preparado ou não, mas realizemos o trabalho que nos compete. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, meus irmãos e irmãs, por mais esta belíssima oportunidade de estudarmos juntos estes belíssimos ensinamentos. Paz do Cristo sempre conosco e que possamos nos esforçar constantemente neste trabalho de semeadura, caminhando assim com Jesus de Nazaré.